Dando continuidade à resolução, vamos agora resolver o exercício número 5. O exercício número 5 diz o seguinte: um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação. Então, nós temos aqui a equação da reação. E disse o seguinte: em um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 moles de dióxido de enxofre e 5 moles de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de moles de trióxido de enxofre medido foi o 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é... Bom, para resolver este exercício, nós temos que inicialmente escrever a equação da reação. Então, nós temos aqui o exercício número 5. Então, vamos copiar aqui a equação da reação. Então, nós temos aqui a equação da reação, que é este aqui. Nós temos 2S2 no estado gasoso, mais O2 no estado gasoso. E aqui é um equilíbrio, nós temos que ter uma dupla seta na realidade. Nós vamos ter isto aqui. Então, esta é a equação da reação. Bom, vejam aqui que disse que no recipiente de 1 litro foram misturados o quê? 6 moles de dióxido de enxofre e 5 moles de oxigênio. Ou seja, no início da reação, colocaram lá 6 moles de dióxido de enxofre e 5 moles de oxigênio. Então, essas são quantidades iniciais que você tem. E depois, disse que depois de algum tempo foi atingido o equilíbrio e o número de moles de trióxido foi de 4. Então, significa que neste exercício, nós estamos a ter quantidades iniciais de algumas substâncias e uma quantidade no equilíbrio de uma outra substância. Então, para resolver exercícios desta natureza, nós temos que usar uma tabela. Então, neste caso, nós temos que usar uma tabelinha para resolver o exercício. Então, vamos construir aqui uma pequena tabela para resolver este exercício de forma rápida. Então, nós vamos visualizar muito bem aqui o que vai acontecer no decurso desta reação química. Nós podemos construir uma tabela que nem esta aqui, para resolver este exercício de forma simples. Então, aqui nós vamos colocar as fases da reação. Aqui vamos ter o início da reação. E vejam aqui que estamos a falar das quantidades em termos de moles. Então, aqui vamos ter a variação, no caso do número de moles. E aqui vamos ter o estado de equilíbrio. Vamos ter o próprio equilíbrio. Então, nós temos aqui as substâncias SO2, o oxigênio e o trióxido de enxofre. Então, o exercício diz o quê? Se lermos muito bem, vamos entender o seguinte: que no recipiente de 1 litro foram misturados 6 moles de dióxido de enxofre e 5 de oxigênio. Então, essas são as quantidades iniciais. Então, misturou-se aqui 6 moles dessa substância. Nós vamos colocar aqui no início 6 moles. E também temos 5 moles de oxigênio. Então, vamos colocar aqui 5 moles de oxigênio. Já que é o início da reação, significa que não existe ainda o produto, é por isso que a concentração deixa aqui, ou o número de moles da substância vai ser 0 no início. E depois disse ainda que depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio, o número de moles, neste caso de trióxido de enxofre, medido foi o 4. Então, significa que depois de se atingir o equilíbrio, o número de moles de trióxido que restou foi de 4. Então, essa é a quantidade de trióxido de enxofre no equilíbrio aqui. Então, veja aqui, temos que ter as quantidades no equilíbrio, todas elas, para calcular a constante de equilíbrio. E como é que nós vamos fazer isso? De forma simples. Ora, vejamos, nós temos aqui que no início não tínhamos nada do trióxido e no equilíbrio, ou seja, no fim do processo, entre aspas, né? Porque o processo não vai terminar como tal, já que é um processo em equilíbrio ou uma reação em equilíbrio, nunca se processa por completo. Sempre vai ocorrendo a reação. Mas no equilíbrio, ou seja, quando se atinge o equilíbrio, nós temos 4 moles lá. Então a pergunta é, se no início não havia nada e no equilíbrio temos 4, qual é a quantidade que se formou? Nós podemos concluir que foi de 4 moles. Ou então podemos pensar assim: nós temos aqui o início, a variação do número de moles, o equilíbrio. Agora, variação, o que é? Variação não é final. Neste caso, o início seria este aqui e o final seria este aqui. Então, variação, o que seria? Variação seria, variação sempre final menos inicial. Então, variação do número de moles seria o quê? Final, que seria 4 moles, menos o quê? 0 no início. Então, delta N seria 4 moles no caso do trióxido. Então, esta quantidade vamos repetir aqui, 4 moles. Então, para descobrir as quantidades de dióxido de enxofre e oxigênio que foram consumidos nesta reação, nós temos que usar a equação da reação. Então, primeiramente, calculando a quantidade do dióxido que se consumiu, nós vamos usar a proporção estequiométrica entre
o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Nós vamos ter que, pela equação, 2 moles de SO2 estão para 2 moles de SO3. Agora, a quantidade que eu tenho do trióxido, então 4 moles de SO3 vão estar para um X qualquer. Mas eu vejo que saindo daqui para aqui, houve uma duplicação. Multiplicamos por 2. Então, aqui também vamos ter que multiplicar por 2 para chegar à resposta. Então, se daqui para aqui aumentamos 2 vezes, duplicamos, então aqui também temos que duplicar, de tal modo que a resposta aqui vai ser também 4 moles. Ou podemos resolver a regra 3 simples. Então, significa que a quantidade de dióxido de enxofre que se consome aqui é de 4 moles. Então, vamos ter aqui 4 moles. E vamos fazer o mesmo para o caso do oxigênio. Então, vamos estabelecer a proporção entre o oxigênio e o trióxido de enxofre, neste caso. Então, vamos ver aqui pela equação que 1 mol de oxigênio O2 está para 2 moles de SO3. Então, é essa a proporção que nós temos. E nós temos 4 moles desta substância SO3, que vai estar para um X. Então, aqui, se eu for analisar, o que aconteceu aqui? Aqui também houve uma duplicação. Passei de 2 para 4, multiplicamos por 2. Então, aqui também vamos ter que multiplicar por 2. Então, vamos multiplicar aqui por 2. Então, vamos ter X igual a 2 moles. Então, a quantidade de oxigênio que se consome nesta reação é de 2 moles. Agora, como saber as quantidades no equilíbrio? Isso é simples. Nós sabemos que os reagentes são consumidos de uma reação química. Então, se no início nós temos isso e esta quantidade que reagiu, então significa que desta quantidade diminuímos 4. Então, vamos pegar 6 menos 4. Então, vai ficar aqui 2. Aqui vamos pegar 5 menos 2, vai ser 3 moles. Então, nós temos as quantidades em mol no equilíbrio, mas aqui querem a constante de equilíbrio. A constante é calculada em função das concentrações. Então, para calcular as concentrações, é só pegar o volume que te dão, que é de 1 litro, mas se nós pegarmos aqui o volume de 1 litro e dividirmos essas quantidades em mol, vamos ter as mesmas quantidades em termos de valores numéricos, pois nós sabemos que concentração molar é número de moles sobre volume. Já que o volume é de 1 litro aqui, se eu for a pegar 2 moles dividido por 1, vai ser 2 moles por litro. Então, aqui vai ser os mesmos valores que nós vamos ter, mas agora expresso em termos de moles por litro. Então, dividindo essas quantidades aqui por 1, nós vamos ter os mesmos valores, mas agora a quantidade de mole por litro. Então, nós podemos dizer que a constante de equilíbrio pode ser calculada diretamente, neste caso, fazendo que escrevendo primeiro a expressão, olhando para a equação da reação. Então, nós vamos ter aqui que a expressão vai ser SO3 ao quadrado, dividido aqui por SO2, vezes a concentração de oxigênio. Então, substituindo, nós vamos ter aqui que a quantidade no equilíbrio seria 4, mas dividido por 1, 4 mol no caso, dividido por 1, vamos ter 4 mol por litro. Então, vamos ter aqui algo tão simples como 4, mas veja que isto é elevado ao quadrado, então vamos ter 4 ao quadrado. E agora temos o dióxido de enxofre. A quantidade de dióxido no equilíbrio é de 2 moles. Então, 2 dividido por 1 vai ser 2 mol por litro. Então, vai ficar aqui 2 elevado ao quadrado por causa de 2, vezes aqui a quantidade de oxigênio de 3, mas dividido por 1, vamos ter 3 mol por litro. Então, vamos ter aqui 3. Agora, dando continuidade, vamos ter que a constante de equilíbrio vai ser igual a quê? Aqui, 4 elevado ao quadrado é mesmo dizer 4 vezes 4. Assim. E 2 elevado a 2, neste caso, vai ser 4 vezes 3. Então, é assim. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. E 2 elevado a 2 é 4 vezes 3. Então, eu posso eliminar este 4 e simplificar ainda mais os cálculos. Essa operação me resulta em 1,333, por aí vai. Então, o valor aproximado, neste caso, vai ser de aproximado 1,3333. Então, a resposta correta, neste caso, seria D. Então, era basicamente isto aqui que nós tínhamos por mostrar.